Vamos fazer uma oração? Tá? Meu Deus, nesta manhã, Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, a Tua palavra. Nós entregamos, ó Pai, a ministração, a qual será feita aqui. Meu Deus querido, Deus amado, para que o Senhor possa estar abençoando, meu Deus, a cada um daqueles que estiver ouvindo, ó Pai, com a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, me usar nesta manhã como canal de bênção para aqueles que estiverem me ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu diminua e que o Senhor cresça e fale com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Esta manhã nós vamos estar meditando na palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 13. Versículo de número Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24 em diante, que é a parábola do joio e do trigo. Uma parábola bastante conhecida, né? Mas Deus ele vai falar conosco de uma forma diferente nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Outra palavra lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Ele, porém, lhe respondeu. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Amém? A parábola de Jesus, ela nos mostra alguns ensinamentos que nós vamos estar tirando dela nesta manhã. O primeiro, não é porque nós semeamos boa semente que nós devemos esperar que o inimigo não vá fazer nada. O segundo ensinamento, o inimigo ele vai se prover de momentos em que nós não vamos estar no controle, vigiando, para poder semear a semente ruim. E o terceiro ensinamento, não é porque o adversário semeia coisas ruins que nós não podemos controlar se essas coisas vão nos afetar ou não. E eu vou trazer aqui à luz da palavra esses três ensinamentos que eu acabei de dizer. O primeiro é: o inimigo semeia semente ruim. Por quê? Porque nós somos combatidos constantemente para que as nossas obras elas não deem frutos, para que as coisas que nós plantamos, mesmo sendo semente boas, não deem frutos. Por quê? Porque os bons frutos vai mostrar quem é trigo, os maus frutos vai mostrar quem é joio. Então o inimigo ele faz o quê? Ele semeia o fruto, a semente ruim no meio da semente boa. Aí vem o segundo ensinamento, a questão do controle. Você não vai ver o inimigo semear a semente boa junto com a ruim. Você vai ver ele semear a semente boa no mesmo lugar em que a semente ruim. Como assim, pastor? Ele semeia no mesmo lugar.
mas ele espera o dono do campo, ele espera os servos do dono do campo estarem dormindo. Ele espera todos eles, cada um deles, estarem em um ambiente, uma situação onde eles não irão nem ver a semente ruim ser semeada. Irmãos, quantas pessoas nós vemos que cresce como joio, como trigo, que tem tudo para se dar bem, mas você pensa assim, não, eu conheço fulano, eu sei como que é a vida do fulano, por que fulano do nada? É por causa que a semente ruim, ela está sendo semeada enquanto você está dormindo. O que esse sono representa? Representa as partes onde você não tem controle da situação. Se você tiver controle de 100% da situação, o inimigo ele não vai ter brecha. Mas como você não tem o controle de 100% da situação, você precisa buscar controlar a situação, os momentos em que você tem o controle. Quer outro exemplo? A Bíblia diz que o inimigo veio e semeou semente ruim no mesmo lugar onde ele havia semeado a boa. A Bíblia diz que o inimigo esperou como que todos estivessem dormindo para poder semear semente ruim. Beleza. Até aí tudo bem. Aí quando o joio aparece, vocês estão entendendo? Os funcionários eles vêm, chega até o dono e diz assim: o senhor não semeou boa semente no seu campo? A gente sabe que a semente é boa. Então por quê? De onde veio o joio? Por que isso está acontecendo? Cadê a causa desse joio estar crescendo junto com o seu trigo? A semente que... Irmãos, muitas vezes nós caímos em situações ruins porque Tiago ele explica, ele diz o seguinte: de uma mesma boca pode jorrar bênção e maldição. Muitos têm isso como uma pergunta, mas não é. Tiago ali ele está falando uma afirmação. Ele fala: cuidado com o que vocês dizem. Por quê? Porque de uma mesma boca pode jorrar bênção e maldição. Em outras palavras, de uma mesma boca pode sair semente boa e semente ruim. A Bíblia diz, Jesus diz, a semente, na palavra do semeador, vocês lembram? A semente é a palavra. Então, palavras boas vai gerar frutos bons. Palavras ruins vai gerar frutos ruins. Sementes boas e ruins. Ao mesmo tempo em que um pastor vai te aconselhar, luta pela sua família, luta pelo seu marido, luta pela sua esposa, sempre vai ter um endemoniado para poder te falar: larga isso, desiste disso, não preocupa com isso não, você é bonito, você é bonita, você vai conseguir arrumar coisa melhor. Mas a verdade, irmãos, é que sem luta não existe vitória. Então controla aquilo que você pode. A Bíblia diz que quando eles vão falar: o Senhor quer que a gente arranque o joio? O dono do campo vira e fala: não, deixa crescer junto. Por quê? Porque a sua semente boa, ela vai crescer mesmo no meio de sementes ruins. O joio está perto do trigo. O joio está no mesmo campo que o trigo, mas não consegue impedir o crescimento do trigo. Agora, por que, pastor, que a gente precisa de deixar esse crescimento? Por que a gente precisa de agir como se o joio não estivesse ali? Porque o joio, ele é algo que ele não pode prejudicar na colheita. Aleluia! Presta atenção, o joio é algo que ele não pode prejudicar a colheita. O joio ele só pode prejudicar se você tomar atitudes precipitadas. O joio ele só pode prejudicar se você tomar decisões pautadas em querer se livrar daquilo que você precisa de administrar. Quer que a gente arranque, Senhor? Não, deixa crescer junto. Por quê? Porque quando chegar a colheita, o fruto do trigo vai ser reconhecido. Quando chegar na colheita,
o fruto do trigo vai se manifestar e vai mostrar que ele é trigo. Então nós vamos poder fazer a separação. Agora, se vocês arrancar o joio, vocês podem arrancar o trigo junto também. Mas se vocês esperar o tempo da colheita, vocês vão arrancar o trigo e vai arrancar o joio, mas vai conseguir separar quem é quem. Vai conseguir distinguir o que é o que. Frutos. Jesus nos ensina, não somente através de parábola, ele fala: conhecereis as árvores pelos frutos. Jesus ensina que naquele dia vai ter pessoas que vão falar: Senhor, em seu nome eu profetizei, em seu nome eu curei, em seu nome eu fiz sinais, prodígios e maravilhas. Jesus vai falar: eu não vos conheço. Por quê? Por causa dos frutos. Jesus ele fala: eu não vos conheço vós que praticais. O que é prática? É fruto, a iniquidade. Eles tinham como fruto a iniquidade. Eles tinham como fruto fazer aquilo que na teoria deles, na axiologia deles, era a vontade de Deus, mas não estava conforme a vontade de Deus. Controla aquilo que você tem o controle. Ele não tinha controle sobre o inimigo semear a semente ruim. Ele não tinha controle sobre o inimigo escolher o seu campo para poder atacar. Mas ele tinha o controle de deixar crescer e ter paciência até o momento certo para poder tomar a atitude correta e não prejudicar a boa semente que ele plantou. Você precisa de entender isso. A sua vida, ela pode melhorar em muito quando você deixar de se preocupar com aquilo que você não controla e passar a se preocupar com aquilo que você pode controlar. Irmãos, a Bíblia diz, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. A primeira parte, desperta, ó tu que dormes. O que esse dormes diz? Que enquanto você está dormindo é porque você não está controlando nada. Você está sem controle da situação. E tem coisas que você precisa de controlar. Lembra da parábola do administrador infiel? Lembra da parábola dos administradores fiéis? Você precisa de administrar aquilo que está na sua mão. Você precisa de não se conturbar com aquilo que não está no seu controle, mas buscar controlar aquilo que você pode controlar. Aleluia! Desperta tu que dormes. Para quê? Para você controlar aquilo que você pode. Levanta-te entre os mortos. Ou seja, você está parecendo morto. Você fazendo aquilo que te compete a fazer, você vai estar agindo como uma pessoa viva, controlando aquilo que você pode. Você deixando as coisas correr na corda bamba, você vai estar semelhante a uma pessoa morta. Desperta, ó tu que dormes. Levanta entre os mortos. Por quê? Porque o morto está morto, você não está morto. Você está dormindo. Você está deixando as coisas acontecerem sem assumir o controle daquilo que você deveria controlar. Olha o final do versículo, meus irmãos. E Cristo te iluminará. Cristo vai iluminar para quê? Para você controlar de acordo com as vontades do Espírito Santo aquilo que está no seu controle. Para quando você as coisas saírem do seu controle, quando as coisas não estiverem no seu controle, fluírem de forma favorável. A semente ruim não estava no controle do dono do campo, mas deixar ela crescer e colher no tempo certo para não prejudicar o trigo estava em seu controle. E ele se controla e ele faz a colheita no tempo certo para que o trigo não seja prejudicado. Quer outro exemplo de sono? Quer outro exemplo de controle? Em Juízes 16,
A Bíblia vai falar de um juiz chamado Sansão, que tinha uma força sobrenatural quando o Espírito de Deus sobrevia sobre a vida dele. A Bíblia diz que uma mulher chamada Dalila chegou até esse homem e ele se apaixonou por ela. A Bíblia diz que essa mulher foi incumbida da missão de descobrir aonde estava o segredo da força de Sansão. E Sansão fala com ela 3 vezes que se fosse amarrado com cipó, com corda nova, ele fala a respeito das coisas que poderiam enfraquecê-lo, mas só que era mentira. 3 vezes mentira. Nas 3 vezes ela grita: Sansão, os filisteus estão vindo, e ele arrebenta as cordas. Ele arrebenta o cipó. Irmãos, presta atenção, o que Sansão podia controlar ali era a informação. O que ele podia fazer era não falar que o segredo da força dele estava no seu cabelo. O inimigo, ele quer tirar do seu controle aquilo que você pode controlar para arrancar a sua força. E não vai chegar, irmãos, brigando não. Olha a estratégia de Dalila: Sansão, você não me ama. Sansão, se você se importasse comigo, você me diria o segredo da sua força. Para quê, irmão? Entende? Aquilo que as pessoas não precisam de saber, não fale. Aquilo que as pessoas não precisam de ter poder, não dê poder a elas. Aí você sabe o que aconteceu depois? Que Sansão falou com Dalila que o segredo da força dele estava nos cabelos, que a aliança que ele tinha com Deus era em não cortar os cabelos. A Bíblia diz que Dalila vê que ele fala a verdade. A Bíblia diz que Dalila, ela coloca ele no colo e faz ele dormir. Sabe por quê? Porque enquanto Sansão está acordado, ele tem controle. Primeiro ele perdeu o controle da informação. Com o sono ele perdeu o controle dos cabelos. A Bíblia diz que os cabelos dele foram cortados enquanto ele dormia. Se Sansão dorme, presta atenção nisso aqui. Se Sansão dorme, mas não fala onde estava o segredo da sua força, ele não teria abrido mão do controle que ele tinha. Ele não teria abrido mão do controle que ele podia ter. Mas quando ele dorme, quando ele conta o segredo, quando ele entrega tudo para Dalila, ele está dormindo, é como se ele estivesse dizendo para ela: eu estou na sua mão, eu confio em você. Mas a confiança de Sansão foi quebrada. A Bíblia diz que ela chama pessoas, eles rapam a cabeça dele e ele perde o controle. E o que acontece quando nós não controlamos aquilo que Deus dá para a gente controlar, irmãos? A Bíblia diz que Dalila grita: Sansão, os filisteus estão vindo. A Bíblia diz que ele levanta e pensa consigo mesmo: eu vou arrebentar o que estiver me amarrando e vou me livrar deles como eu fiz antes. Só que o texto termina dizendo: porém Sansão não sabia que o Senhor não era mais com ele. Que o Senhor não estava mais com ele. Se você abrir mão daquilo que você pode controlar, tome muito cuidado. Porque aquilo que Deus coloca nas tuas mãos para te ministrar, Ele coloca como sinal de confiança. Ele coloca com propósito. E dependendo da situação, você pode estar abrindo mão até da presença do Senhor. A parábola do joio e do trigo, qualquer um sabe hoje em dia que o trigo representa as almas que serão salvas e o joio as pessoas que são instrumento do diabo para poder impedir as almas de serem salvas. Eles chegam mansos, eles chegam como Dalila, eles chegam pagando de santo, mas na verdade são lobos vestidos de ovelha. Então
Irmão, se você não souber administrar, se você não souber controlar, aprender a não negligenciar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você pode fracassar. Mas nessa tarde, nessa manhã, eu quero deixar uma palavra de vitória para você. Eu quero profetizar sobre a sua vida que aquilo onde você estava dormindo, que você vai despertar. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E cada dia que você passa vivo na presença de Deus é um dia a mais que você persevera, é um dia a mais que você pode pregar o Evangelho, é um dia a mais que você está próximo de ser arrebatado, de ser levado para a glória. A partir de hoje, aquilo que você não estava controlando, você vai retomar o controle. A partir de hoje, aquilo que você, aleluia, não estava dando conta de controlar, não estava, Deus vai dar estratégia para você controlar, aleluia. Deus vai dar estratégia para você administrar, assim como aquele dono daquele campo falou, deixa crescer junto. No momento certo nós vamos colher sem prejudicar o trigo. Deus ele vai te dar esse discernimento, Deus ele vai te dar esse controle. Deus ele vai fazer com que você alcance o controle. Deus ele vai fazer com que você tenha controle. Deus ele vai fazer com que você avance no ministério, com que você avance na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, onde você estiver passando necessidade. Não uma necessidade física, mas uma necessidade de estratégia, de calmaria para poder administrar. Deus ele vai entrar e vai te dar, aleluia, um discernimento para você compreender a situação por completo e administrar para a glória de Deus, amém? Vou estar fazendo mais uma última oração a você que nos ouviu. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus, toma a vida, Senhor, de cada um daqueles que ouve, Senhor, e que vai ouvir essa live. Meu Deus, querido Deus amado, faça, Senhor, com que eles, ó Pai, recuperem o controle, venha administrar, venha, Senhor, querido Deus amado, colocar, Senhor, amado Deus Santo, aleluia. Meu Deus, a tua vida, ó Pai, querido Deus amado, diante do Senhor. Meu Deus, transforma eles, ó Pai, em administradores, ó Pai. Transforma eles, Senhor, em pessoas, ó Pai, querido Deus amado, que vão, ó Pai, estar, Senhor, em paz com aquilo que eles não podem controlar. Meu Senhor, em nome de Jesus, coloca, Pai, a tua mão sobre essas vidas e abençoa cada um deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Fiquem em paz e que Deus abençoe a cada um de vocês, amém?